Bom dia a todos. Hoje iniciaremos a terceira sessão. Primeiro autor, ele vai tratar Itaguaí, algumas considerações sobre o desenvolvimento socioeconômico recente. Os autores são Renato Martins, Cefet RJ de Itaguaí, Priscila Ferreira, também de Cefet, Ronilson de Almeida, também de Cefet. Pode começar. Eu começo ou já posso começar? Muito bem. Então, bom dia a todos, né? Eu sou Renato, né? Eu sou professor lá do Cefet, sou geógrafo. Estou aqui participando desse seminário, né? Que agradeço a oportunidade de estar apresentando esse trabalho. Esse trabalho foi feito por mim e também por dois estudantes lá do Cefet, Itaguaí. O objetivo do trabalho é a gente tentar compreender a dinâmica interativa entre o porto de Itaguaí e também a cidade de Itaguaí, né? Que muitas vezes, por horas, ocorrem conflitos, né? Entre as interações entre a cidade e o porto, né? Existem virtudes, né? Pela presença do porto, né? Então, a ideia é justamente estudar essa dinâmica interativa entre o porto e a cidade de Itaguaí, né? Alguns apontamentos iniciais, né? Itaguaí, ele passou por uma rápida transição, né? Até os anos 70 era um município rural, que vivia basicamente da oferta de produtos do campo para a capital, Rio de Janeiro, né? E justamente o ponto de virada foi justamente a inauguração do porto de Sepetiba a partir da década de 70, né? Quer dizer, o porto foi inaugurado no início dos anos 80, né? Mas todo o processo de construção, de instalação do porto, né? Nos anos 70. E aí, justamente, Itaguaí deixa de ser um município meramente produtor de produtos hortifrutigranjeiros, né, para caminhar no sentido de se tornar uma cidade industrial, né, como é hoje. Tem uma questão importante, que é a posição estratégica de Itaguaí, né, que ela está entre duas regiões metropolitanas, as duas maiores do país, favorece muito a localização de Itaguaí para questões portuárias. A partir dessa virada, houve uma série de atrações de investimentos privados, públicos, tanto nos setores de transporte quanto industrial, né? E aí, depois de um período ali no final do século XX de alguma estagnação, né? Mas a partir do século XXI houve uma ampliação desse complexo portuário de Itaguaí. Hoje o que a gente entende, né, que Itaguaí ela se reintegrou aos circuitos econômicos nacionais e até globais agora como um nó importante, né? O porto de Itaguaí hoje é um porto que exporta minério de ferro, né, para países asiáticos, né? Mas containers também, ou seja, então acaba se tornando um nó importante enquanto um circuito global, né? Um ponto importante, né, nessa cadeia, tanto no sistema metropolitano, também nacional e também internacional. Itaguaí, ele é um município que está inserido ali na periferia oeste do Rio de Janeiro, da região metropolitana, né? Ele está bem num que a gente chama de espaço periurbano, na transição entre um ambiente rural e um ambiente urbano. É um município que dentro da região metropolitana tem apenas 1% da população, né? Isso dados estimados de 2020. Hoje é um município majoritariamente urbano, o IBGE diz que quase a totalidade do município é urbano. E o PIB municipal, dentro de todos os municípios metropolitanos, representa 1,4%, né? Se a gente pegar os dados mais recentes. 1,4% do PIB metropolitano. Mas se a gente considera um outro lado, né, quando a gente analisa, por exemplo, o PIB municipal per capita, é o segundo PIB municipal per capita da região metropolitana.
Então tá aí um mapa só para vocês situarem, né? Imagino que todos conheçam, né? O município de Itaguaí, ou pelo menos a sua localização. Então, algumas questões metodológicas, né, que foram realizadas aqui nessa pesquisa, né? A ideia aqui é fazer uma análise comparativa entre o município de Itaguaí e os municípios metropolitanos, né? Pensando da seguinte forma: a gente quer entender qual foi o impacto da presença do Porto de Itaguaí para o município, né? O que seria, assim, pensando de maneira mais abstrata, né? O que seria Itaguaí sem o Porto, né? Qual foi o que mudou justamente nas condições de vida, né? Em termos de economia, para o Porto de Itaguaí, para a cidade de Itaguaí com a chegada do Porto. E aí a gente fez uma opção de fazer comparação com os outros municípios metropolitanos, né? Pegando alguns dados e comparando, né? Existe um problema desse método quando a gente usa a região metropolitana do Rio de Janeiro para fazer esse método comparativo, né? Que é a região metropolitana do Rio de Janeiro, foi criada na década de 70 e passou por várias mudanças, né? Até a Constituição de 88 não, né? Mas a partir da Constituição de 88, quando a atribuição para definir a região metropolitana passou para o Estado, né? Isso teve entrada e saída de municípios da região metropolitana. Até o próprio Itaguaí já fez parte da Costa Verde, né? Então a gente fez uma definição única, né? A gente escolheu a região metropolitana que foi definida em 2013 e aí a gente utilizou essa para comparar com os outros municípios, né? A questão também do território de Itaguaí. Itaguaí teve perdas territoriais, né, ao longo desde a sua formação. Então, perdeu território para Paracambi e também para Seropédica, né? Então, quando a gente se refere a Itaguaí, a gente está falando da configuração atual, do território de Itaguaí atual, né? Os limites territoriais que configuram hoje o município de Itaguaí, né? Justamente porque muitas vezes os dados com uma temporalidade mais longa, né? E eventualmente a gente vai ter perturbações, né, nessa análise, né? Então, algumas questões, né, sobre demografia, né? Se a gente pensar aqui de 1940 até os dias atuais, a população de Itaguaí cresceu num ritmo muito acelerado, né? Como eu falei, era uma população rural antes da década de 70, né, até a década de 70, e rapidamente se urbanizou. E também rapidamente cresceu, né? Então, como vocês podem ver, saltou de 6 mil para 1940 até 134 mil, né? Nos dias, na população estimada, né? Mais recente. Se a gente vê aqui a taxa geométrica de crescimento anual, né? E comparando com a região metropolitana, Itaguaí cresceu desde os anos 40 num ritmo muito mais acelerado que a região metropolitana, com exceção do período que vai ali de 1950 a 60, mas sempre muito superior, né, à taxa de crescimento demográfico anual. Então, e uma outra forma de perceber isso é que eu tinha citado inicialmente que a população de Itaguaí corresponde a 1% da região metropolitana. Então, isso em 1940 era menos de 0,3%, né, até chegar aí maior do que 1% atualmente. Então, mostrando que está num ritmo de crescimento mais acelerado que o conjunto da região metropolitana, que é bastante esperado, né, para um município demograficamente pequeno, né, comparando com o conjunto da região metropolitana. Do ponto de vista das receitas, né, quando a gente observa, isso pegando os dados do século XXI, né, quando a gente observa as receitas municipais, né, tudo que entra de dinheiro nos cofres do município de Itaguaí, de 2001 até 2018, o crescimento foi de quase 300%, né? E se a gente pensar nas receitas da região metropolitana, né, de cada uma delas somadas e ver o quanto elas cresceram 140%. Isso só pegando os últimos
os últimos anos, né? Então, mostrando mais uma vez que a presença do porto, né, possibilitou, além de um crescimento demográfico superior ao conjunto da região metropolitana, também um crescimento de receitas, né? Enfim, aí tem o gráfico aí para vocês olharem, né? Quando a gente... Oi. Não mudou? Eu não sei como é que tá aí. Como é que aparece aí? Vocês conseguem ver agora? Estou aqui no... Não, tem 20 slides. Então eu vou tentar terminar então sem os slides, tá? Tá. Eu não sei o que aconteceu aqui, enfim. Mas do ponto de vista das receitas municipais, assim, mesmo quando a gente analisa as receitas municipais per capita, né, pegando as receitas dividido pela população, Itaguaí também tem um resultado bem superior ao conjunto da região metropolitana. Então, como o tempo está passando, né, eu vou dar uma acelerada, né? Do ponto de vista do PIB, né, o PIB e também o PIB per capita, né, quando a gente analisa tanto numa escala longa, por exemplo, eu tenho dados aqui da década de 70 até 2000, né, e aí o crescimento do PIB de Itaguaí se multiplicou por 8 nesse intervalo, enquanto o PIB do estado, do Rio de Janeiro, e da região metropolitana se multiplicou nesse mesmo período por 2,2 a 2,3. Enfim, a participação do PIB municipal de Itaguaí na região metropolitana também saltou de 0,2 em 1970 e foi até chega em 2000 com quase 1%, né? Além disso, né, quando a gente vê aqui o PIB per capita, né, como eu já citei também, tem um avanço num ritmo mais acelerado, né? Eu tenho as tabelas aqui, imagino que agora vocês não consigam ver, né? Mas ela está o PIB per entre 1970 e 2000, e o PIB da região metropolitana per capita cresceu apenas 1,5%. Agora, se os resultados de Itaguaí, numa escala longa, são muito mais expressivos do que o conjunto da região metropolitana, do ponto de vista do IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Municipal, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, se a gente comparar Itaguaí com os outros municípios da região metropolitana, o desempenho é bem modesto, né? De maneira geral, os municípios da região metropolitana, de 1991 até 2000, eles tiveram um crescimento, né? E também de 1991, 2000, 2010, né? Eles tiveram um crescimento, um avanço, ficou ali num crescimento que está no mesmo patamar dos demais, né? Então não tem nada expressivo, né, em termos de IDH, né? Por exemplo, em 91, né, Itaguaí estava na 10ª posição, se a gente pensar num ranking, né, da região metropolitana, caiu para a 12ª em 2000 e se manteve ali na 9ª posição em 2010. Já indo para a conclusão, né, quando a gente analisa a taxa de homicídio de Itaguaí é um dos municípios metropolitanos que tem uma das maiores taxas de homicídio, né? Essa taxa cresceu fundamentalmente a partir dos anos 2000, né? De mais ou menos do final da década de 90 para cá, as taxas de homicídio na região metropolitana como um todo têm caído. E em Itaguaí, excepcionalmente, tem subido, né? Mostrando uma mudança, sendo o ponto fora da curva, né? Na região metropolitana, né? Isso, se a gente pensar que
de maneira mais resumida, né? Em 1985, Itaguaí era a quarta maior posição em termos de taxa de homicídio, né? Ou seja, a quarta melhor, tem a quarta menor em termos de homicídio, e passou para a penúltima posição em 2015, ou seja, a segunda pior. E aqui, como as considerações finais, né, para concluir essa apresentação, essa apresentação, ela tá esse trabalho, essa pesquisa está na metade do caminho, né? A gente tem um cronograma de encerrar no final do ano, né? A gente ainda vai incorporar nessa avaliação outros dados sociais, por exemplo, emprego, renda, salário, educação, né? Saúde pública. A gente já tem alguns dados do IDEB, né? E mostra que o IDEB de Itaguaí não melhorou, né? De maneira geral, né? Nada além dos outros municípios metropolitanos, né? Para finalizar, a gente percebe que os dados econômicos, financeiros tiveram muito crescimento, né, em Itaguaí, por conta da presença do porto. Isso numa temporalidade longa, né, nos últimos 50 anos. Mas os avanços nos indicadores sociais, pelo menos os que a gente teve contato até agora, não, né? Então, respondendo à questão inicial do trabalho, né? Qual o impacto, né, da presença do porto, né, no município de Itaguaí, né? É um impacto significativo para o campo das finanças, para o campo demográfico, para o campo da economia, mas é muito pouco em termos de avanços sociais, né? E aí a gente incorpora a ideia de um outro trabalho que já lidou com isso, né? Isso também é uma proposta de um pesquisador do IPUR, né? O Henry Axelrad, de tentar entender determinados municípios como uma zona de sacrifício, né? E Itaguaí acaba, portanto, sendo essa zona de sacrifício, né? Então, o Porto de Itaguaí tem proporcionado avanços em termos econômicos, né? Mas não, pelo menos os dados que a gente tem analisado, não na questão social, né? Então, com isso eu encerro aqui a minha apresentação e agradeço a atenção de vocês. Parabéns, Renato. Vamos continuar agora com o Fernando. O trabalho: como construir um arcabouço institucional eficiente para a gestão de recursos finitos. Recomendações para o desenvolvimento econômico de Maricá. Os autores são Fernando Teixeira, do PPGE da UF, Carmen Feijó, também do PPGE da UF, e Milford, da Universidade de Bradford. Pode começar. Bom dia, desculpa, o microfone estava fechado. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim? Então, primeiramente, bom dia a todos e todos. Agradecer aos organizadores do evento, parabenizá-los, cumprimentar meus colegas de mesa. Meu nome é Fernando Amorim Teixeira, eu sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Economia da UF. E pesquisador do FIND, que é um grupo de pesquisa que a gente tem lá no PPGE, sob coordenação da professora Carmen Feijó. O FIND é Grupo de Pesquisa em Financiarização e Desenvolvimento, né? Esse artigo foi escrito em coautoria com a professora Carmen Feijó e com o professor Milford Bateman. O professor Milford também é pesquisador do FIND, atualmente ele está na Universidade de Pula, na Croácia. E é um pesquisador que estudou bastante o tema do desenvolvimento local, enfim, alguns conceitos que eu cara como o conceito de estado de desenvolvimento local. Esse artigo, na verdade, ele foi escrito... Tá passando a apresentação, só para confirmar? Sim. Ah, tá, obrigado. Ele foi escrito para compor o livro Estudos Maricaenses, o município de Maricá em debate, organização do Instituto Darcy Ribeiro, uma autarquia do município de...
E ele é um livro bastante interessante, né? Depois no site da prefeitura, é um livro multidisciplinar que trata da dimensão do desenvolvimento econômico, do território, da cultura, a realização foi para a discussão do plano diretor de Maricá. Então, ela está bastante, como é que eu posso dizer, descritiva, porque também era para dialogar com quem estava participando daquele evento. Mas, enfim, a ideia do artigo é discutir como que a descoberta de grandes reservas, né, e o acesso a recursos vindos de compensações, né, royalties e participações especiais, podem permitir a construção de um arcabouço institucional que organize as expectativas dos diversos agentes econômicos. E aí, pensando nesse arcabouço, principalmente o arcabouço financeiro, né? A perspectiva teórica que a gente se embasou para escrever o artigo é uma perspectiva, enfim, que é keynesiana, minskiana, de funcionalidade do sistema financeiro. Tem um sistema financeiro que ajude a organizar a expectativa dos agentes, atenda às demandas por liquidez, consiga alongar prazos, respeitando maturações, enfim, inclusive pensado como política pública, né? Então, assim, toda essa institucionalidade deve ser voltada para o desenvolvimento. Então, é uma ótica diferente de uma ótica chamada market clear, né? Que as expectativas seriam aí balizadas por meio basicamente ou unicamente preços. O que a gente entende, né, e aí nesse sentido é um artigo propositivo, é que a partir né, de você ter uma coordenação feita por essa institucionalidade, né, os encaminhamentos para trás e para frente, e aí pode envolver política e instrumentos capazes de permitir natural, né, crescimento com mudança estrutural. Aí, nessa literatura que eu comentei ao começo, né, do movimento local, é bastante interessante, porque geralmente quando a gente pensa no estado de desenvolvimento, né, um estado direcionador, a gente pensa no modelo do Estado Nacional, então um modelo top-down, né, que de cima para baixo, que vai, enfim, delimitando aí o escopo dos financiamentos e o que deve o nosso e o que a gente verifica também na literatura é que em regiões que têm acesso a esses recursos finitos, né, principalmente de royalties, geralmente existe o chamado modelo híbrido, que é o modelo que é top-down, então é o Estado Nacional, e, ao mesmo tempo, políticas direcionadas partindo das regiões ou dos entes subnacionais. E aí, enfim, você tem aí desde a questão de bancos públicos, tanto do ponto de vista nacional, bancos de desenvolvimento, ou bancos públicos, bancos múltiplos, né, até bancos locais, enfim, um aparato regulatório que tem a dimensão nacional, mas também local. E a gente também, na literatura, consegue encontrar casos de desenvolvimento local puro, que é o chamado estado bottom-up, né, onde não há colaboração do governo central na política ou no planejamento de determinada política. E aí é importante, né, porque talvez seja o caso atual de ser pensado uma possibilidade de ter um modelo bottom-up em Maricá. Enfim, esse modelo ele deve ser capaz, basicamente, de gerar um ambiente de confiança, né, de reciprocidade, que seja capaz de mobilizar as poupanças em investimentos, né, de curto, médio, mas principalmente investimentos de longo prazo. Então, assim, a ideia propositiva no artigo era pensar Maricá nesse contexto. E aí o que está em jogo, que a gente considerava, né, que valia a pena ser discutido, é uma possibilidade dessa institucionalidade, né, desse arcabouço institucional, viabilizar a interconexão vertical e horizontal dentro do município, mas também em âmbito regional. Então, você tem aí, a gente apresentou na mesa de abertura, né, a gente discutiu um pouco sobre fundos soberanos. Você tem fundos soberanos em municípios, tem fundo soberano em Niterói, você tem, enfim, o fundo do Rio de Janeiro sendo criado, você tem o fundo do Espírito Santo, mesmo de Ilhabela.
você tem a capacidade de casar agendas dentro de um ambiente regional, e aí, mais para frente, eu vou mostrar um pouquinho como isso pode ser feito. E aí, esse suporte institucional, né, essa agenda e esse direcionamento pode permitir, enfim, programas de sustentação de empresas, conectar economias de escala e escopo em cluster, permitir que existam instituições âncora que gerem cadeias subcontratadas, enfim, é um pouco a ideia do conteúdo local, mas também de você ter instituições que organizem a demanda local, que acabam organizando, enfim, as cadeias localmente, e o principal benefício disso é que você ter um estado de desenvolvimento local e você pode ser capaz de criar vantagens comparativas inteiramente novas, porque é nesse ambiente mais próximo dos desafios da população, enfim, que talvez os diagnósticos sejam mais precisos do que os diagnósticos quando é feito somente top-down. Aí a gente trouxe 2 exemplos para esse artigo, para o livro dos estudos maricaenses. Um deles não tem relação necessariamente com royalty, mas é uma região do nordeste da Itália, a região da Emília-Romagna, e depois trabalhar um pouquinho o caso da Noruega, que talvez seja o caso mais inspirador, né, de transformação a partir de recursos finitos, né, recursos do óleo e gás. Então, a região da Emília-Romagna da Itália é uma região muito estudada e discutida de um modelo pensado como um modelo mais puro, porque no pós-Segunda Guerra era uma região muito pobre ainda, uma região, inclusive, que na Itália tinha uma tradição de ser da esquerda, enfim, politicamente, no espectro político, e naquele momento não havia colaboração com o Estado Nacional Italiano. Então, foi criada uma rede local, né, local, regional. A Itália ela não é dividida exatamente como o Brasil por Estado, mas as regiões têm mais autonomia, de buscar, enfim, o desenvolvimento a partir daquilo da realidade local e como ela poderia ser transformada. Então, foram construídos diversos distritos industriais, houveram programas de especialização flexível, as cooperativas têm um papel fundamental até hoje nessa região da Itália, se eu não me engano, cerca de 40% da produção, né, do PIB regional tem como base o sistema cooperativo na região da Emília-Romagna, e inclusive as cooperativas de crédito. Então, assim, como inspiração do ponto de vista de um modelo puro, bottom-up, a gente considera que a região da Emília-Romagna pode ser um exemplo. E o outro caso é o exemplo da Noruega, né, que, enfim, talvez seja né, além de ser um país desenvolvido e admirado pelo mundo todo, poucas pessoas conhecem de fato que a transformação da Noruega em um país rico e desenvolvido aconteceu em um espaço de décadas também, né? Foi descoberto ali em meados do século XX grandes reservas ali no Mar do Norte, né, na região ali entre os países nórdicos e o Reino Unido, a Grã-Bretanha. E aí, inclusive, acho que é importante dizer, o acesso a esse recurso por parte, por exemplo, da Escócia foi muito mal utilizado. E aí, por isso que a gente considera que é uma janela de oportunidade única para o município de Maricá ou para os municípios que têm acesso a esse recurso. Enquanto a Noruega aproveitou que a decadente indústria pesqueira para que daquilo fosse transformado uma indústria naval. Você teve uma transformação, enfim, relacionada à pesquisa e tecnologia. Então, houve amplos programas de treinamento para que aquela indústria, que até então era tradicional do país, pudesse se transformar em uma indústria muito mais high-tech, utilização de empresas... Oi? Ah, tá, obrigado. Utilização dessas indústrias, dessas empresas âncoras, né, empresas estatais, com muito conteúdo nacional e que ter compras internas, né, dentro da cadeia. Você tem o Fundo Soberano Norueguês, que talvez seja o maior exemplo da boa gestão de um recurso finito, né?
o maior fundo soberano do mundo, mais de 1,2 trilhões de dólares administrados, programas próprios de desenvolvimento, de expertise para tratar de gestão de recursos intertemporal. Enfim, a gente considerou que esses dois exemplos podiam ser inspiradores para Maricá. E aí, a gente, como recomendações, a gente considera, enfim, que é uma janela que, se não aproveitada, tende a perpetuar o subdesenvolvimento local. Então, você também não pode pegar e falar, ou pegar e gastar todo o recurso de forma consequente, ou pegar e, vamos deixar no fundo lá para valorizar, mas a gente não sabe muito bem o que vai fazer. Então, assim, tem que ser, o diagnóstico tem que ser preciso, tem que ser feito uma leitura correta, porque a janela de tempo ela é curta, do ponto de vista da entrada de recursos. Então, é importante que você tenha, construa esse arcabouço institucional capaz de fazer, de viabilizar a mudança estrutural. E isso passa por viabilizar uma institucionalidade financeira local, que é o principal ponto que a gente considera nesse artigo. Enfim, do ponto de vista das instituições âncoras, eu já falei bastante. Eu acho que é importante falar também com o advento das novas tecnologias, as tecnologias financeiras, as chamadas fintechs. O próprio município de Maricá já é um exemplo de como utilizar de alguma forma essa tecnologia. O Banco Mumbuca, a partir da plataforma E-Dinheiro, consegue organizar, tendo a moeda Mumbuca como o principal instrumento ali, consegue organizar a partir dessas novas tecnologias já alguns programas de crédito, além de fazer ali o pagamento, a conversão da Mumbuca para a população. Então, tem uma perspectiva importante que a gente tenta tratar também, o professor Milford trata desse conceito, que são as Community Driven Fintechs, as fintechs comunitárias, que têm uma lógica de oferta de crédito diferente das fintechs de mercado. Enfim, tem a questão do fundo soberano. Em última instância, o município de Maricá, a partir do Instituto Darcy Ribeiro, investiu bastante em construir bases de dados, em conhecer o município. Então, tem o censo municipal, tem o georreferenciamento que foi feito, tem a pesquisa da renda básica que está sendo empreendida, tem os dados do Banco Mumbuca, do Fundo Soberano, enfim. Você tem um leque de também primárias, mas os municípios para entender quais atividades, enfim, já são ou devem ser financiadas. Então, eu acho que a gente considera que isso é fundamental. Quais as fontes de financiamento existentes, se de fato o Banco Mumbuca, as linhas de crédito são capazes de gerar esse desenvolvimento para essas atividades, de gerar crédito, gerar recursos, adiantar recursos, ou se os outros bancos estão fazendo isso, os bancos convencionais, agora com a entrada das fintechs, tem a questão da Agência de Fomento do Rio de Janeiro, o BNDES, enfim. Se está havendo a extração de recursos, isso é uma discussão importante, a renda básica municipal de Maricá permite um afluxo aí de recursos mensais no município, que, mesmo que sejam gastos no município, tem essa obrigatoriedade, não necessariamente tem que ver por onde que escapa, porque às vezes é isso, um banco múltiplo tradicional vai lá e percebe que ali tem uma demanda reprimida, e é ele quem vai ofertar crédito e vai, enfim, ofertar crédito, fazer de alguma forma permitir que, não permitir que essa renda circule mais ainda no município, enfim. E qual, enfim, qual o papel que... Eu até sumindo para mim, estou perdendo aqui, mas o que deve ser o foco dessa agenda, dessa institucionalidade local. Acho que o último comentário que eu passei sem fazer, não sei se eu tenho mais um minuto, é que a gente entende que o programa de renda básica e a existência do Banco Mumbuca, eles são fundamentais para gerar internet. É fundamental a questão humanitária, obviamente, de que a população mais pobre tenha acesso aos recursos e tenha acesso à dignidade, mas eles permitem gerar um impulso inicial ali de demanda, e que isso não é trivial. Então, a gente considera que a partir da moeda social e do Banco Mumbuca, essa institucionalidade ela não é uma institucionalidade de um banco comunitário tradicional, como o Banco Palmas, enfim.
ela é uma institucionalidade nova que permite sustentar algum nível de demanda. Então, ela deve ser encarada nesse sentido para conseguir, para que o município de Maricá consiga, a partir disso, construir ou auxiliar na construção dessas vantagens comparativas novas, enfim. Não deve se focar, né, ficar satisfeito apenas com isso, senão criar esses mecanismos de coordenação mais ampla. Acho que é isso, obrigado, não sei se eu me estendi. Obrigado, Fernando. Só para lembrar que as perguntas serão feitas no final, tá bom? Já temos perguntas já no chat. Tá bom, obrigado. Próximo trabalho, impacto das MPO optantes pelo Simples Nacional na arrecadação tributária e na geração de empregos dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Autores Daniel Rodrigues Cordeiro, UNIG, Everlan Montebeller, PPGE, UFRJ, da Universidade Rural, né, do nosso programa, Marcelo Fortunato Júnior e Larissa Rabelo. Pode começar. Oi, o material está aparecendo aí? Estava. Pode colocar no modo apresentação. Vou colocar aqui. Só carregando aqui. Pronto. Bom dia, pessoal. Gostaria primeiramente de agradecer a organização do evento, aos parceiros aqui de mesa, né? E hoje nós trouxemos um trabalho que foi feito por mim, pelo professor Everlan, que é do programa de vocês, mestrado de desenvolvimento rural, e com 2 alunos que foram bolsistas nossos da FAPERJ, e trabalharam com a gente lá no trabalho de iniciação científica e colaboraram, então, para a construção desse trabalho, que foi intitulado como Impacto das MPE, optante pelo Simples Nacional, na arrecadação tributária e na geração de empregos dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo desse trabalho foi de demonstrar a importância, né, das micro e pequenas empresas na arrecadação do ISS, né, que é o Imposto Municipal, Imposto sobre Serviço, dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, tendo como foco, né, como nosso objeto de pesquisa aqui, as micro e pequenas empresas que são optantes pelo Simples Nacional. Simples Nacional, vou explicar um pouquinho mais para frente, mas resumidamente ele é um regime tributário simplificado, né, voltado para essas empresas. E o porquê, o motivo, né, que inspirou a elaboração desse trabalho foi por conta da representatividade, né, dessas empresas no contexto tanto mundial quanto aqui nosso aqui do Brasil, que elas representam mais de 90%, né, de quantidade de empresas e mais de 50% da mão de obra formalizada, né, dos empregos formais. Na última pesquisa do Sebrae aqui no Brasil estava 54% e nas pesquisas referentes à média mundial estava em 60%. Então, por isso que eu coloquei mais de 90% e mais 50%. E também uma outra inspiração nossa para esse trabalho, além dessa representatividade dessas empresas, foi analisar a representatividade delas no Estado do Rio de Janeiro, que é um pouco essa ideia da parte regional que a gente queria trabalhar. Então, avançando aqui no referencial teórico, eu dividi aqui nesses 2 quadros os principais autores, né, que nós utilizamos para a construção de cada ponto que foi debatido na construção do referencial teórico. Aqui no lado esquerdo, em relação às micro e pequenas empresas, a gente trouxe uma abordagem um pouco mais descritiva, né, do que seriam essas empresas, falamos um pouco dessas dificuldades também que elas têm, que a gente já sabe de obtenção de crédito, enfim, da mortalidade que é alta. Então, a gente fez um pouco dessa discussão para contextualizar o objeto da nossa pesquisa. Focamos mais fortemente na questão da avaliação do porte, né, dessas empresas, o que caracterizaria uma micro e pequena empresa. Basicamente, em relação ao mundo, né, eles conseguem fazer de 3 formas, né, pela quantidade de empregados, pelo faturamento ou pelo balanço. Aqui no Brasil não é muito diferente, só exclui essa última alternativa de balanço, que não tem, então a gente faz ou por quantidade de empregados, que é o que a maioria dos institutos adotam, e por faturamento também, no caso dessas empresas do Simples Nacional, que é uma divisão específica para ela. Então, a microempresa, aqui no Brasil, falando aqui do contexto do Brasil, no caso da indústria, até 19 empregados é considerado uma microempresa
empresa, e no caso de comércio e serviço, até 9 empregados, e faturando até 360 mil, né, se a gente fosse abordar pelo faturamento. Pequena empresa, de 20 a 99 empregados, no caso de indústria, e de 10 a 49 no caso de comércio e serviço, ou se faturar de 360 mil, né, acima de 360 mil, até 4 milhões e 800. E a média empresa, que é aquela de 100 a 499, se for indústria, ou 50 a 99, comércio e serviço. E aqui não tem uma classificação para a empresa no caso de faturamento, porque é uma abordagem voltada só para as micro e pequenas. Só que a gente fez uma adequação como a média empresa seria considerada aquela que fatura acima do limite da pequena, que é acima de 4 milhões e 800, tem um limite ali de 78 milhões, porque acima disso já é obrigatório adotar um regime tributário mais complexo do lucro real, que é adotado geralmente pelas empresas grandes, né? Então, seriam essas as classificações. Do ponto de vista aqui do outro lado direito da Simples Nacional, nós trouxemos uma parte de contextualização do que seria o Simples, né, do surgimento dele. Ele é uma figura que já vinha sendo apontada a necessidade, né, de um tratamento diferenciado para essas empresas, desde a Constituição, lá no artigo 170, 172, já previa que haveria essa necessidade de políticas públicas voltadas para simplificar, né, a vida dessas empresas. E o Simples Nacional, depois de muitas discussões e tentativas anteriores de regimes parecidos com ele veio surgir lá no final de 2006, né, e começou a valer a partir de 2007. Então, ele vem, desde então, sofrendo modificações, mas o fato é que ele foi introduzido nesse período. E o objetivo dele era de simplificar a vida dessas empresas. Hoje, através das diversas mudanças, não é mais tão simples assim, mas continua sendo um regime tributário mais simplificado do que também trouxemos algumas pesquisas, né, do ponto de vista mais empírico, de resultados sobre essa política voltada para as micro e pequenas empresas. Então, por exemplo, o Sebrae verificou, né, que houve um crescimento, né, a partir da introdução dessa política em 2007, do período de 2007 a 2017, que foi um crescimento de 11% para 45%, né, das empresas desse porte. Outros autores também perceberam que houve aumento da arrecadação, né, cresceu mais do que os outros tipos de tributos, que a mortalidade das empresas que optam por esse regime caiu, e que aqui no Rio de Janeiro também tem um estudo específico da Calume, que perceberam que esse regime, né, tributário fomentou a abertura de novas empresas e também de empresas que estavam inativas, né, a voltarem a atuar a partir desse regime. Então, foi um pouco dessas pesquisas que nos ajudaram a basilar aqui as hipóteses que nós formulamos para esse trabalho, né, de que o enquadramento dessas empresas no Simples causou impacto positivo na arrecadação e que o aumento do número de empregados também gerou impacto positivo na arrecadação. Então, com base nesse trabalho, nesses resultados, nós formulamos as nossas hipóteses. O método, em relação à amostra, né, 92 municípios do Rio, do período de 2010 a 2018, utilizamos a regressão linear múltipla, né, com dados em painel, múltipla porque nós temos mais de uma variável independente, aqui no caso nós temos o emprego e a quantidade dos optantes, né, pelo Simples, que ajudam a formular aqui a nossa equação, e como variável dependente a arrecadação de ISS. As empresas do Simples também. E dados em painel porque nós temos vários indivíduos em vários tempos diferentes, no caso 2010 a 2018, 92 municípios. Então, formulamos um dado em painel. E aqui a explicação das variáveis. Variável dependente de arrecadação, né, dos municípios do Rio, do ISS, dessas empresas, emprego também dessas empresas optantes, e a quantidade de empresas que optaram por esse regime simplificado. Os resultados, antes da gente utilizar, de rodar o modelo, né, propriamente dito da regressão, nós fizemos os testes, né, que são necessários serem feitos para validar o modelo, começando pelo teste de Hausmann, né, que ele procura identificar qual modelo é mais adequado de ser utilizado, se é com os efeitos, né, na verdade, mais adequado, se é efeito fixo ou variável, e ele parte da hipótese nula de que deve-se utilizar o efeito aleatório, que seria o variável. E como ele caiu na área de rejeição, como a gente viu aqui no resultado, então não pode deixar de se aceitar a hipótese alternativa de que o modelo de efeito fixo é o mais adequado para esse nosso estudo. E depois verifica-se através do teste de Shaw se entre o modelo pool ou fixo qual é o mais adequado. Como o efeito pool caiu na área de rejeição, também
validou que o efeito fixo seria o mais adequado. Partindo já para os pressupostos, né, do modelo, da regressão, testamos, através do teste de Wooldridge, a questão da autocorrelação, né, de primeira ordem, e a gente viu que ele caiu na área de aceitação, então, de fato, não existe autocorrelação de primeira ordem. Através do teste de Wald, buscamos verificar a homoceidacidade, né, no modelo, ou seja, se a distribuição da variância dos erros era constante, e como a gente verificou, ela não é constante, apontando uma heteroceidacidade no modelo, então, o que poderia prejudicar, né, os estimadores. Então, quando isso ocorre, para solucionar esse problema, ou você parte para a robustez ou para os mínimos quadrados ponderados, que foi o qual nós optamos. E aqui, por último, o teste de multicolorialidade, que verificou-se que não havia, né, com a média 5,4, o problema é quando é acima de 10. Partindo para os resultados, aqui as observações, as variáveis, né, dependentes, simples nacional, ali a arrecadação e as independentes de emprego, e os resultados nós vamos verificar aqui através do coeficiente, que seria o beta, e aqui verificamos que todas têm significante estatística e que o R quadrado foi de mais de 90%. Então, aqui, primeiro resultado, a gente verificou que o emprego, né, causou um impacto positivo de média anual, né, na arrecadação do ISS dos municípios, de R$ 118, e o optante pelo Simples, né, a quantidade de empresas que se enquadraram nesse regime, causou um impacto, né, na arrecadação desses municípios, em uma média anual de R$ 589. Aqui a explicação para essas relações seriam que, em relação ao emprego, pelo fato da pessoa possuir renda, né, agora que está empregado formalmente, ela poderia consumir, dentre outras coisas, o serviço, que é o fato gerador para a arrecadação desse imposto municipal. E, que é sobre o fato das empresas de serviço. E o do Simples Nacional, quanto mais empresas formalizadas emitindo nota fiscal, que é o fato gerador, empresa de serviço, no caso aqui da gente, então, maior impacto causaria na arrecadação. Então, a correlação entre essas variáveis, das duas variáveis, foram positivas, então, indicando, confirmando lá os resultados que outras pesquisas também apontaram. Aqui a gente chegou a mensurar, né, muito mais do que apontar a correlação, a gente conseguiu mensurar o tamanho desse impacto positivo. E o município, ele foi, entre os entes federativos, o que mais apresentou aumento na sua arrecadação, nesse período a partir da introdução do Simples Nacional. Oi? Tá bom. E, na verdade, o Senado Federal apontou isso, né, que ele cresceu 218%, enquanto o próprio federal cresceu só 115% e o estadual 33%. Então, essa política beneficiou muito a arrecadação desses municípios. E aqui, os resultados vistos de uma outra ótica, né, os reflexos, a gente verificou também que a representação da arrecadação do ISS, num período parecido com esse, não pegamos desde 2010 também, porque muitos municípios não haviam enviado lá para o FINBRA, né, essas informações. Então, de 13 para frente tinha tudo completo, então a gente pegou de 13 para frente e verificou esse reflexo também, que a representação da arrecadação de ISS aumentou nos municípios aqui relativamente menores. Se a gente for verificar, o Paracambi é o 38º em relação à população, Pinheiral é o 70º. Então, esses municípios menores tiveram um reflexo de maior representatividade, né, da arrecadação do ISS nesse período. E aqui, só trazendo uma forma mais geográfica aqui, né, do mapa, esses municípios, a gente localizar onde que eles estão. E aqui, isso daqui é a divisão de região 2018, tá? Tem alguma mudança depois, né? Petrópolis virou metropolitana, mas só para a gente ter uma noção aqui que, por exemplo, desses 10 municípios, né, que aumentaram o reflexo da sua arrecadação do ISS em relação à sua arrecadação total, 3 encontram-se aqui no Médio Paraíba, né, ali Valença, Pinheiral e Porto Real, e 3 aqui na região da Baixada Litorânea, um lá em cima no Noroeste Fluminense, um na região metropolitana, e um aqui embaixo na Costa Verde. Só para a gente identificar aqui, através do mapa, né, onde que estão esses municípios que tiveram esse reflexo aí. Então, confirmando as duas hipóteses, né, os impactos foram, de fato, positivos, tanto da formalização quanto do emprego. A formalização causou um impacto maior. Aqui, fazendo um comparativo com outra pesquisa, né, que nós fizemos em relação à arrecadação dos estados, no estado, a variável que mais teve a correlação maior foi do emprego, em relação, que seria o comércio, né? Então, e aqui do município, a correlação maior foi com a formalização, ou seja, com a quantidade de empresas. Então, verificou-se que o
para a arrecadação do imposto sobre serviço. A correlação com quantidade de empresas é maior, enquanto a arrecadação do Estado, né, que é em relação ao comércio, a correlação com o emprego é maior. Isso também pode ser explicado porque o comércio gera mais emprego, né, de fato, então, para ele, é muito mais interessante a questão da redução dos encargos sociais sobre a folha do que para as empresas de serviço. Então, formalização causa um impacto maior, ele é um impulsor do desenvolvimento local, né, aqui já partindo para o contexto regional, porque os municípios, eles são beneficiados duplamente, né, porque além da arrecadação do ISS, que é um imposto direto, né, sobre o faturamento dessas empresas, você também tem as taxas, né, que são outros tributos, ou seja, taxa de alvará, taxa de legalização, taxa de lixo, taxa daquilo, então, taxa de abertura de processo, então os municípios são diretamente beneficiados por essas taxas, são 100% deles, e também esse aumento também ele é benéfico para os municípios porque o município não precisa de uma estrutura arrecadatória tão complexa, se fosse ele que fosse o ente arrecadatório. Como o Simples Nacional é centralizado, o governo federal arrecada e redistribui, então o município não precisa investir tanto assim num sistema arrecadatório de fiscalizatório também, porque a arrecadação das empresas vem diretamente do governo federal, então passa pelo filtro do governo federal e é repassado para os municípios. Então, ele é beneficiado de várias formas, né, por essa política e por essas empresas, porque elas são, a maioria, principalmente nos municípios pequenos, como foi visto. Aqui as referências utilizadas, e aqui o nosso agradecimento, né, aos autores e principalmente a FAPERJ, que nos ajudou aí com a bolsa para mim, né, que eu estava na época do mestrado, e para os nossos alunos de iniciação científica, Marcelo e Larissa, e a contribuição do professor Everlan com a gente. Obrigado. Parabéns, Daniel. A gente está com espaço agora para as perguntas. Já temos perguntas aqui já direcionadas. A primeira pergunta que nós tivemos aqui foi pelo YouTube, né, do aluno Eduardo Bassim. Ele é do programa do PPGR. E ele pergunta assim: quais medidas poderiam ser adotadas para que parte da riqueza gerada em Itaguaí não fosse drenada para outras localidades? Posso responder? Pode sim. Então, primeiro, desculpa aí pela apresentação, né? Eu não sei o que aconteceu na apresentação, era outro slide, outra material, enfim. Os problemas tecnológicos não são exatamente... não aconteceu do jeito que eu esperava, né? Enfim, mas eu estou com material aqui, se alguém quiser, eu posso passar para a pessoa. Sobre a pergunta, é muito comum essa angústia, né? Porque o objetivo do trabalho, né, que é da nossa pesquisa, ela provoca isso, né? Porque a gente pode pensar assim, mas se Itaguaí se industrializou, se tornou uma cidade portuária, né? Como é que isso não se transforma em conquistas, pelo menos os dados que a gente tem analisado até aqui, né? Por que isso não se transforma em conquistas, em virtudes, né, para a população local, né? Enfim, eu não sei se é um problema só de dinheiro, né? Porque, como a gente pode ver, porque justamente Itaguaí o problema não é de dinheiro, né? Quando a gente analisa a receita per capita, o PIB per capita de Itaguaí é muito superior dos outros municípios da região metropolitana. Então, não sei se é um problema de direcionar melhor os recursos, né, que chegam em Itaguaí. Também as pessoas, é muito comum que é um problema de gestão política, né? Eu tendo a acreditar, essa é a minha ideia, que o problema é uma questão de como que as empresas atuam, né, no território, né? Elas atuam com pouca conexão relacionada ao território, né? Quando o Itaguaí fez essa transição de ser um município que era produtor de produtos rurais
para se tornar uma cidade industrializada, ela se inseriu no circuito internacional de maneira diferente, né? O minério de ferro que passa ali pelo Porto de Itaguaí, vem ali das jazidas de Minas Gerais, né? Vem de trem, corta o município, né? Passa por outros municípios do estado do Rio de Janeiro, chega ali, desembarca, ou melhor, embarca e vai, sei lá, para a China, para a Coreia do Sul. E fica pouco dessa riqueza ali, né? A forma como as empresas elas se relacionam com o território, e isso não é só questão portuária, né? São as empresas que estão muito mais vinculadas a circuitos superiores da economia, né? Então, nesse sentido, elas aproveitam um pouco, né? Se a gente pensar assim, dos melhores postos de trabalho que são gerados, isso aqui é um palpite da nossa pesquisa que a gente vai investigar, né? Os melhores empregos que são gerados, será que são de moradores de Itaguaí? Eu imagino que não. O meu palpite é que não. Então, muitas dessas questões estão relacionadas justamente ao que dentro existe um campo de pesquisa que se chama relação porto-cidade, né? Então, o Itaguaí tem um modelo de negócio que é justamente um modelo que é pouco vinculado ao município, né? O município acaba sendo apenas um palco para a atuação dessas empresas do porto, né? E que não é muito vinculado para as suas raízes, né? É isso. Renato, eu sou moradora de Seropédica, né? E assim, Itaguaí é muito próximo, então acaba que a gente vivo muito em Itaguaí, né? Então, assim, hoje, com a forma com o estudo que a gente vai adquirindo, formação, uma das coisas que eu observo aqui, Itaguaí é um potencial grande, é uma cidade grande que esqueceu de crescer como organização, né? Como corpo, né? Ela esqueceu de se planejar e se preparar para o crescimento que ela veio com o Porto, né? Então, assim, tem muito potencial, tem boas empresas, mas acaba tendo que absorver muita mão de obra externa, acaba tendo que, assim, não se preparou, né? E isso daí, quando você vai falar dos dados de violência ali, daquela área ali que a gente tem, ali o bairro do Carvão, aquela parte ali que vai marginando ali a Rio Santos, você fica muito claro a marginalização crescendo por falta do desenvolvimento educacional da cidade, social. Então, assim, é triste, né? Ver o potencial e não conseguir absorver todo o potencial da cidade, né? O espaço está aberto agora para vocês fazerem perguntas entre si, caso vocês queiram. Eu fiquei primeiro, parabenizar pelo trabalho de vocês, gostei bastante. Eu só fiquei curioso no trabalho do Renato em relação a qual foi o período que você analisou, que eu não consegui captar muito bem. Qual foi o período que vocês analisaram dos dados? Então, eu acho que ninguém conseguiu, né? Porque a minha apresentação não apareceu, né? Então, isso depende, né? Tipo, os dados demográficos a gente pegou os censos, né? Então, vai até meados ali do século XX, né? E eu queria justamente mostrar essa transição de uma cidade que se urbanizou num ritmo muito acelerado, né? Em 1970, a maior parte da população de Itaguaí era rural, segundo o censo, né? E aí, em 1980, isso já dá um salto significativo, que eu imagino seja em grande parte resultado dessa atração da população para as áreas mais... enfim, tanto é uma atração de pessoas de fora, né, mas também da expansão do tecido urbano, né, que era muito reduzido e cresceu rapidamente. Isso está vinculado aos discursos de desenvolvimento, né, sempre quando um GPI desses, né, GPI, grandes projetos de investimento, são anunciados, isso tende a gerar uma série de propagandas, né, falar o desenvolvimento vai chegar, né, e etc. e tal.
do ponto de vista das receitas, né, os dados que a gente conseguiu, né, que são os que estão disponíveis no Tribunal de Contas, né, são mais recentes, né? E aí, Sérgio, a gente fez a opção de fazer a pesquisa de 2001 para cá. E aí, enfim, mas isso são dados significativos, porque justamente a partir do início do século XXI, né, o Porto ele teve uma nova expansão, né, teve a atração de várias outras empresas, né, e o próprio complexo portuário se expandiu com novas plataformas ali, etc. e tal. E do ponto de vista dos dados sociais, a gente tem tentado uma temporalidade mais longa, né? Por exemplo, os dados de IDH são muito recentes, né? A gente só consegue os dados de IDH municipais, né? Que é o que nos interessa. Aí a gente só consegue da década de 90 para cá. Então, isso depende da oferta de informação, né? A pesquisa, como a gente está trabalhando com dados de natureza muito diferente, né? Então, a gente tem trabalhado na medida do possível. A gente pretende avançar por dados ligados à área de educação, né? Que existe o IDEB, né? Relacionado à saúde, né? Emprego, renda, enfim, que a pesquisa tem prazo para apresentar um relatório final até fevereiro, né? Então a gente nesse segundo semestre deve avançar nesse setor, né? Ô Renato, como sugestão, você está comparando sempre Itaguaí com a região metropolitana como um todo, né? E a região metropolitana como um todo a gente sabe que é um balaio de muitas coisas, né? Então, como sugestão, eu acho que você tinha que fazer o seguinte, pegar, primeiro, né, fazer um recorte temporal. Como é que era antes do Porto, e aí você conseguir, por alguma metodologia, selecionar municípios que tinham a mesma dinâmica. A mesma dinâmica em termos de população, de renda, de arrecadação e tudo mais. Porque isso aí vai ser o teu efeito que a gente chama de contrafactual. O que eu estou querendo mostrar para você? Você vai pegar uma média desses municípios, que seria Itaguaí, e depois você vai pegar o próprio Itaguaí com o Porto. Então você vai olhar como que seria Itaguaí por meio desses teus municípios que vão ser utilizados como contrafactual, se não tivesse o Porto e Itaguaí. Você pode atribuir a existência do Porto, ou a instalação do Porto. Agora, quando você compara com a região metropolitana como um todo, são municípios muito diversos, com características muito distintas, e que alguns, como Japeri, próprio Paracambi, não recebeu, que são municípios próximos a Itaguaí, né? Recebeu qualquer tipo de investimento e já não era comparável com Itaguaí no passado, porque quando você pega Itaguaí muito antes da década de 90, por exemplo, Seropédica fazia parte de Itaguaí. E quando você olha uma renda per capita em Seropédica, por conta da Rural, da Embrapa, Pesago, uma renda per capita é absurda de alta. Então, assim, faz esse tipo de controle que eu acho que vai ter um resultado mais fidedigno. Não, a sugestão é boa. Isso questões metodológicas, né? São sempre questões que a gente gasta muito tempo, né, para pensar como avançar na pesquisa, né? E é sempre opções, né, que tem que ser feitas, né? Eu cheguei a considerar essa possibilidade, mas esse é o problema quando a gente trata com questões da dinâmica social, né? Porque não existem uma outra Itaguaí num outro contexto para a gente parar, né? E é sempre um esforço de conjectura, né? Mas a sugestão está anotada aqui, tá? Até agradeço.
eu tenho uma pergunta para o Fernando, que eu queria ter feito lá na mesa, Fernando, mas como eu estava lá só para abrir sala, né? Então eu fiquei quieto. O seguinte, Fernando, não sei se você acompanhou aí, né, o Fundo Soberano criado pelo Estado, né? Eu queria saber de você o que você acha da lei como um estudioso, né, do tema, se tem possibilidade de dar certo, se já nasceu, né, natimorto, como é que você enxerga um pouco essa... Agora nem é uma lei, né, é uma emenda à Constituição, é mais do que uma lei. Bom, obrigado, Gilson. Não, na verdade, a criação do Fundo Soberano do Estado ainda eu acompanhei pouco. Até para mim foi muito elucidativa a fala do deputado Luiz Paulo, para conhecer, inclusive, esse processo de criação. Eu acho que como iniciativa, eu acho uma iniciativa que merece ser celebrada, né, louvável, no sentido de que a gente sabe que né, o atrelamento aí dos últimos anos, principalmente né, nos anos anteriores, dos recursos dos royalties a determinados gastos, né, a coisa do Rio Previdência, isso ficou muito explícito, foi uma das causas da atual crise fiscal do Estado. Então, eu acho que pensar formas de gerir esses recursos finitos, acho que assim é uma tarefa inicial. Agora, como eu tentei explicitar naquela primeira mesa, assim, fundos soberanos são instrumentos extremamente complexos. Então, são instrumentos estatais por origem, mas né, se desenvolvem por dentro do mercado financeiro. E aí, quando eu gosto de fazer, né, de utilizar a figura de linguagem de que cada bicho é um bicho, né? Cada fundo é um fundo. É tudo bicho, mas cada bicho é um bicho. No sentido que, né, como diz o Zeca Pagodinho, se dá lavagem ao macaco, banana para o porco, osso para o gato, sardinha, assim, não vai dar certo. Você tem que ter um diagnóstico para que você quer utilizar aquele fundo, né, um regramento específico, né? Não significa que esse regramento tem que ser imutável ao longo do tempo. Eu não sei se na mesa de abertura eu comentei. No caso dos fundos chilenos, né, o Chile tem dois fundos do cobre, tinha um fundo da década de 80, com a lei de responsabilidade fiscal, o Chile desmembrou esse fundo, né, o Chile, como né, a gente sabe, tributa muito pouco da renda, mas tributa bastante exportação, né, tem projetos agora para tributar ainda mais, é a principal fonte de receita do Estado chileno. E aí, com a lei de responsabilidade fiscal, o Chile desmembrou seu fundo e criou dois, um deles de poupança intergeracional, o outro de equalização de receita. E no caso de fundos nacionais, né, você tem a questão da reciclagem externa. Então, assim, dialoga muito com o ambiente, né, local e com as vicissitudes. Então, acho que isso é importante. Fundos soberanos, a China tem 5, que a China é comunista, o Chile, que é né, tratado como exemplo neoliberal, tem 2, os Estados Unidos tem uma série, inclusive, de fundos subnacionais, enfim. São instrumentos que são criados a partir, obviamente, da realidade local e do acesso a esses recursos, mas os regramentos, os objetivos, a forma de gestão, e etc. Singapura, por exemplo, tem 2 fundos, né? 2 fundos grandes, antigos, da década de 60. Em um deles, você entra no site para ver a transparência, ele está escrito com todas as letras. A gente não divulga o quanto a gente gera de recursos porque a gente quer se prevenir de ataque especulativo. Então, assim, os fundos podem ser estratégicos, podem ter níveis de transparência diferentes, e devem ser pensados a partir das vicissitudes mesmo, dos diagnósticos, das realidades locais, o que se quer fazer com esse fundo, porque talvez esse seja um dos principais problemas, Joilson. Eu estava, né, analisando a fala do deputado. O fundo ele vai cumprir com uma série de objetivos. Tá, é importante por um lado, mas assim, né, como é que você vai, de fato, atender, né, buscar esses objetivos? Qual que é a questão, né, o que está colocado? Eu acho que tem um conceito que eu
gosto de tratar para pensar nos fundos, né, um conceito de capacidade estatal. Você tem a dinâmica interna e a dinâmica externa dessa capacidade. Então, você tem uma necessidade de desenvolvimento da expertise internamente para o atingimento do objetivo, né, da burocracia interna e a capacidade relacional. Então, externamente tem a questão da legitimidade e etc. De forma geral, assim, né, resumindo, eu acho que é isso. A iniciativa eu acho louvável, mas o que vai se fazer com esse fundo, qual o regulamento, qual a utilização do recurso futuro, qual a estratégia de investimento, né, a questão risco-retorno versus liquidez, né, as pessoas, né, geralmente tratam o fundo soberano como se fosse um fundo de pensão. Não, o fundo de pensão tem suas obrigações ali com seus cotistas. Os fundos soberanos têm suas obrigações com os cidadãos, mas não tem uma estrutura de passivo como fundo de pensão. Então, eu acho que é isso. Como iniciativa é louvável, mas eu acho que a discussão tem que ser feita de forma mais ampla para se compreender o potencial desse fundo, que eu acho que é um instrumento importante dentro desse arcabouço institucional e financeiro ampliado. E acho que, enfim, já que tem essa onda de criação de fundos, talvez possa ser um instrumento interessante aí para pensar o desenvolvimento do Estado. Obrigado. Eu que agradeço aí pela aula, Fernando. Obrigado. Posso fazer uma pergunta também? Claro, Daniel, o debate entre vocês aí, à vontade. Não, na verdade, também parabenizar o Fernando. Na abertura lá ele conseguiu resumir o que era Fundo Soberano, que eu não tinha a mínima ideia. Ele resumiu lá rapidamente, deu uma clareou. Pesquisa incrível, né? E Maricá, tive a oportunidade de trabalhar em Maricá em 2019, um período aí, então é uma cidade realmente que vem crescendo muito. Essa questão do Mumbuca, vi de perto lá, então realmente funciona, não é só falando, né? Realmente funciona. E eu fiquei só com uma questão, se você puder explicar um pouco melhor, dessa questão que você falou da institucionalidade financeira. O que seria isso, né, nessa proposta que vocês veem essa questão, ficar um pouquinho melhor aqui. Para mim, porque eu não sou da área de economia, então, para mim, eu sou da administração, então, alguns termos, para mim, assim, ficam um pouco... Eu preciso um pouco mais de complemento para poder compreender melhor. Obrigado, Daniel. E legal que você participou um pouco da experiência de Maricá, né? Maricá talvez dentre os municípios que têm acessado esses recursos, talvez seja o mais inovador no sentido de propor políticas públicas e políticas de desenvolvimento. Algumas, enfim, a gente vê que tem mais potencial para gerar o desenvolvimento, né, para permitir que você, principalmente a partir das micro, pequenas e médias empresas, né, porque também a gente imaginar que o caso da Noruega sirva inteiramente como exemplo também é uma falácia, né? Maricá não vai se desenvolver sozinha como um estado com as suas potencialidades, mas você conseguir, enfim, enxergar ali as suas potencialidades, eu acho que é fundamental, e Maricá tem essa característica, né, de estar investindo em dados. Eu acho que talvez a principal tarefa do município e dos institutos que foram criados seja ter uma capacidade de leitura, né, de reflexão em cima desses dados, porque isso também a gente que tem contato com o pessoal da prefeitura, às vezes a gente vê que muita coisa é feita, mas nem tudo de fato depois utilizado, né? Não tem recursos humanos suficientes para fazer essa discussão mais a partir de todo o potencial que foi criado, né? Mas deixa eu tentar responder a sua questão. Na verdade, quando a gente pensa em arcabouço institucional e financeiro, você tem a questão, né, a discussão sobre institucionalidade, sobre instituições, ela é um pouco difusa, né? Você tem, né, teoricamente, você tem a discussão dos velhos institucionalistas, né, weblenianos, e os novos institucionalistas na perspectiva do Douglass North. Então, assim, inclusive, o que são instituições? Ou tem gente que parte das regras do jogo, tem gente que parte da instituição em si, e as interações, enfim, entre essas instituições. O que a gente está entendendo, né, como instituição nesse caso,
e isso não é só a instituição pública, né? A institucionalidade compreende os agentes do sistema financeiro, então tem bancos públicos e privados, você tem o agente regulatório em âmbito nacional e o agente legislativo em âmbito municipal, e a gente compreende que o desenho dessa institucionalidade, né, desse arcabouço como um todo, né, e aí pensando o conceito de funcionalidade vai muito nesse sentido, ele deve ser direcionado para gerar determinados resultados. O que eu estou querendo dizer com isso? É que espontaneamente você não vai conseguir financiar essas atividades distintivas que a gente está considerando que são fundamentais para o desenvolvimento. Então, o que eu tentei passar, talvez eu não tenha conseguido na minha apresentação, e aí vou dar nome aos bois, enfim, você tem a moeda social e você tem o Banco Mombuca. A moeda social, eu não vou lembrar exatamente quanto que ela injeta no município mensalmente, não sei se 500 milhões, são 130... atualmente são 60 mil beneficiários, com 130 Mombucas cada um, né? Enfim, mensalmente você tem uma injeção de recursos. O Banco Mombuca, até por conta de como ele está enquadrado, né, do ponto de vista regulatório, ele nem pode ser considerado um banco em si, né? Ele é uma agência muito mais parecida com esses bancos comunitários do que um banco, né, dentro de uma estrutura regulada pelo Banco Central e tal. Só que ele tem programas de crédito muito, muito, muito restritos e muito pensado no microcrédito. Então, uma das questões que a gente tenta colocar quando a gente dialoga com o pessoal da prefeitura é que as políticas de microcrédito não necessariamente elas vão gerar desenvolvimento. Elas podem gerar algum impulso inicial, mas se você não tiver o encadeamento dessas empresas, e isso tem que ser feito a partir desse arcabouço mais amplo, você não consegue direcionar, né? Você não gera... dá um exemplo claro. Você tem crédito para reformar a casa lá em Maricá. Aí, mas onde é que vai ser comprado o material de construção? No terceiro elo da cadeia já saiu de Maricá, entendeu? Então eu acho que pensar nesse sentido, né? Por isso que essa coisa de ter e aí pensando o arcabouço institucional mais amplo, de ter empresas âncoras, enfim, você ter capacidade de gerar encadeamento para trás e para frente. E aí a gente considera, né, e aí talvez pelo nosso visto, é uma coisa interessante, né, eu estou falando aqui, mas na verdade assim, a minha formação é muito mais na área de macroeconomia e financiamento do desenvolvimento do que de desenvolvimento local. A gente está tentando juntar, né, a partir do nosso grupo de pesquisa, da professora Carmen Feijó, tentando trazer um pouco dessa perspectiva para o âmbito local e regional. E aí também, assim, é muito legal ver o trabalho de vocês, né, e que é uma coisa que é muito, muito mais concreta e analítica do que a gente que fica tentando, às vezes, elocubrar. E assim, a gente tem que sentar e olhar os dados e tentar cruzar com a nossa perspectiva propositiva. E também, que eu, além de ser doutorando lá da UF, eu sou técnico do DIEESE, e a gente tem lá um GT de economia regional, e a gente se cobra muito de ter mais acesso e mais troca com trabalhos do tipo que vocês apresentaram, e também dos que estão sendo apresentados nesse encontro, porque a gente às vezes fica olhando muito para fora, muito para o lado, mas não olha para dentro, né? E não vai... Rio de Janeiro não vai se desenvolver, não vai sair da encalacrada que está se a gente não conseguir analisar concretamente o que está acontecendo. Mas é isso também, me alonguei, desculpa, não sei se eu consegui responder, Daniel. Obrigado pela pergunta aí, parabéns pelos trabalhos. Valeu, obrigado. Deu sim, deu para claro sim. O Daniel. Oi. Daniel? Oi. Então, para você, só tem que fazer um testezinho aí, acrescentar mais um teste, que é o teste de Brush-Pagan, beleza? Já falei com o seu coautor aí, professor Everlan Montebelli. Tem que fazer o teste de Brush-Pagan para ver
como é que trata aquele efeito não observado, que é um alfazinho. Dá uma olhada depois no UDRID, que faltou esse teste. Mas tá de parabéns, gostei do trabalho. Podia ter me convidado, pô. Vamos fazer outro. Pessoal, então vamos dar por encerrada essa sessão, já que não temos mais perguntas. Parabéns pelo trabalho, tá bom? E até a próxima. Obrigado a todos, um abraço. Valeu, obrigado aí, pessoal.